Falar de 3 crimes em espécie, tá? Naquela sequência da nossa aula de direito penal, em resumo, vamos falar hoje do crime de homicídio, também vamos falar do crime de instigação, induzimento e auxílio ao suicídio ou à automutilação e também o crime de lesão corporal, tá? Crime de homicídio, vamos lá. Existem 4 definições para o crime de homicídio. Nós temos o homicídio simples, que é a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Nós temos o homicídio culposo, que o cidadão responde por uma pena de detenção de 1 a 3 anos, mas aqui é interessante você se atentar que ele não age com a finalidade de matar, ele age por negligência, imprudência e imperícia, tá? Ele quebra um dever objetivo de cuidado. Nós temos o homicídio privilegiado, aqui ele quer matar, ele age com a intenção de matar, só que a lei dá um privilégio ao tratamento dele, ele é tratado de uma forma privilegiada, o agente, porque ele age por violenta emoção, a injusta provocação da vítima, ou então ele age por relevante valor social ou moral. Imagine o pai que mata o estuprador da filha e do filho, né? Esse cidadão ele vai responder sim pelo crime, só que ele responde de forma privilegiada com a redução de pena. Nós temos também o homicídio qualificado, aí sim a pena ela já é bem mais alta, né? É uma pena de reclusão de 2 a 30 anos e o artigo 121 traz lá as suas qualificadoras, que é importante você saber, tá bom? Vamos ver agora, no próximo slide, algumas coisas importantes sobre o homicídio culposo. Veja aí, quebra do dever objetivo de cuidado, o cidadão age com negligência, é relapso, né? Ele age com imprudência, é afoito, e age com imperícia, ele não tem a técnica necessária para executar aquilo e acaba cometendo o crime por imperícia. Imagine um cidadão que não tem a CNH, ele não tem a carta de habilitação, ou então um cidadão que não é médico e quer fazer uma operação médica, nesse caso ele é um imperito, ou então mesmo que ele seja médico, ele não tem a qualificação necessária para fazer aquele tipo de operação, nesse caso ele é um imperito, tá bom? Não só médico, tá? Qualquer tipo de profissão que seja necessário você ter alguma especificidade, algum treinamento a mais, não tem, e aí você responde por crime de imperícia, tá? Homicídio culposo, nesse caso, por imperícia. Interessante esse item 3 aí, que é o seguinte, ó, por mais que seja homicídio culposo, existe caso de aumento de pena, sim, no homicídio culposo, né? A gente pensa, porque o homicídio culposo não tem aumento de pena, tem sim, olha aí, a pena é aumentada em 1/3 se o cidadão que, depois de praticar o crime, mesmo que sendo culposo, ele foge, né? Foge do flagrante, ou ele não presta socorro, né? Não presta socorro aqui na sequência, não presta socorro, ele foge do flagrante, ou ele quebra uma inobservância de regra técnica, né? Então, cometeu o crime, não prestou socorro, aumento de pena. Poderia prestar e não prestou, aumento de pena. Cometeu o crime e fugiu do flagrante, aumento de pena. E essa inobservância de regra técnica é alguma regra técnica que ele deveria atender em relação à sua profissão, em relação ao seu procedimento. Ele não atende, ele não segue essa regra técnica, uma regra de segurança, por exemplo, e aí ele não segue essa regra e acaba cometendo o crime, responde por aumento de pena. Muita atenção! O homicídio culposo é o único caso do homicídio em que há a possibilidade do perdão judicial, ou seja, o juiz verificando a situação fática, a situação concreta, ele pode ver que o cidadão que cometeu o crime está numa situação tão difícil, ficou numa situação pessoal tão penosa, né, pelo próprio ato dele, que o juiz acaba deixando de aplicar a pena. Imagine, por exemplo, um pai que sem querer, de forma culposa, acaba matando o filho. Tem casos específicos aí na imprensa, que é o pai que ele esquece sem querer o filho dentro do carro, né, menor, pequenininho, e aí o filho, quando ele volta depois de horas, o filho está lá morto no sol dentro do carro. Isso aí dependendo do caso concreto, evidentemente, é uma situação que a penalidade vai ser tão grande para o próprio pai e para a mãe, que o próprio fato já é a penalidade para ele, tá? E aí o juiz deixa de aplicar a pena e dá o perdão judicial, tá bom? E na sequência temos o homicídio privilegiado. Aqui o cidadão ele comete o crime, desculpa, mas ele está sob violenta emoção. Importante a violenta emoção, tá? Logo em seguida a injusta provocação da vítima. A vítima provocou ele de forma injusta e ele, sob essa violenta emoção, ele age e acaba matando a pessoa, ou então sob relevante valor social ou moral. Aqui nós podemos ter várias situações, mas o exemplo mais emblemático que eu te falo é a situação do pai, né,
que vê ali o criminoso diante dele, né? Ele estuprou ou matou o filho ou a filha, e ele com esse relevante valor social ou moral aí, ou às vezes até mediante violenta emoção mesmo, dependendo do que a vítima falar para ele, ele age e acaba matando a pessoa, tá? Uma pergunta duas coisas muito importantes estão abaixo aí, tá? O que a jurisprudência vem falando e o que as bancas vêm cobrando. É possível haver a existência de homicídio privilegiado e qualificado? Ou seja, você comete o inverso, né? Homicídio qualificado privilegiado, você comete um homicídio qualificado, tu vai lá com uma pena de 12 a 30, mas será que é possível você ter a redução do privilégio de 1/6 a 1/3? Imagine a seguinte situação: aquele pai que vai matar o estuprador da filha ou do filho, ele pega e mata ele enforcado, esganado, né? Na mão. Ele pega e enforca a pessoa e mata por esganadura. Nesse caso, a esganadura, ou então ele, na raiva, na violência, não tem o que fazer, ele pega e toca fogo no cara. Isso aí é um homicídio qualificado, certo? Pelo meio utilizado, ou esganadura, ou fogo, você vai ver aqui na frente que é um homicídio qualificado. Será que pode ser aplicado o privilégio, a redução do privilégio para ele? A jurisprudência diz que sim. Nos casos objetivos das qualificadoras, ou seja, os meios utilizados, envenenamento, fogo, esganadura, emboscada, se a pessoa praticou esse crime nessa forma de execução objetiva, a ele pode ser aplicado o privilégio. Agora veja, se fosse por motivo fútil, aí não, né? Tu não tens como o homicídio qualificado por motivo fútil. O cara matou alguém por causa de R$2. Não tem como você aplicar o privilégio aqui, tá? O privilégio na qualificadora, ele é aplicado pelos meios objetivos da qualificadora, que são os meios de execução, tá bom? E atenção, nesse caso, o homicídio qualificado privilegiado não é crime hediondo. Lá na lei de crime hediondo tem que o homicídio qualificado é um crime hediondo. Entretanto, se ele for qualificado privilegiado nessa situação, ele não é um crime hediondo. Preste atenção nisso aí. Tá? Seguindo as hipóteses de homicídio qualificado aqui, tá? Vou ter que botar um pouquinho para cá assim, tá? Peraí, bem aqui, depois eu subo aqui a imagenzinha. Nós temos aqui homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, é o cara que contrata o pistoleiro, motivo fútil, por besteira, briga de time de futebol, por causa de um valor de pouca monta, R$2, qualquer discussãozinha, me olhou feio, tá? Motivo torpe, motivo repugnante pela própria sociedade, né? Por exemplo, mata a pessoa em razão da herança, visando a herança, isso é um motivo torpe, tá? Vingança também. Aí vem os meios aqui, ó. Esse item 3 que incide o privilégio, tá? O item 3 e o item... Tá até repetido aqui os dois itens 3, mas esses dois abaixo, tá? Desculpa aí o erro, mas é asfixia, fogo, envenenamento, explosivo, tortura. Veja aqui que é homicídio com meio tortura, não é crime de tortura, tá? É homicídio qualificado pelo meio de tortura. A intenção dele aqui é matar pelo meio tortura. A tortura é diferente. Nós vimos lá na lei de tortura quais são as finalidades da tortura. Aqui não. Que ele quer matar pelo meio de tortura, homicídio qualificado, qualquer outro meio cruel e insidioso. Também, ó, traição, emboscada, o cara se esconde para matar, né? É o outro meio que dificulte a defesa da vítima. Nesses dois casos aqui incide o privilégio, tá? Outra situação, né, que tem que tomar cuidado com essa aí, né? O cara comete o crime para segurar outro crime, né? Ele quer ocultar o que ele está fazendo, ele quer de alguma forma ele precisa matar a pessoa para obter a vantagem, tá? Então ele está cometendo o crime, a pessoa descobre que ele está cometendo aquele crime e ele acaba matando essa pessoa para esconder o primeiro crime. Cuidado que não é o caso aqui do latrocínio. O latrocínio é o roubo seguido de morte, tá? Ele mata para roubar, já tem um crime específico aqui. Aqui seria outra situação, em que ele, para cometer um outro crime, ele acaba tendo que cometer o homicídio, tá? Com as opções de ocultar, de execução ou de própria obtenção de vantagem, tá? E as duas últimas qualificadoras, as mais importantes talvez, é o homicídio funcional, ou seja, é qualificado funcional praticado por agente de segurança pública, tá? Aí nós já vimos quais são os agentes de segurança pública, todos os policiais, bombeiros, né? O pessoal das Forças Armadas,
E aí esse pessoal, quando o homicídio é praticado contra eles, em razão deles serem policiais, em razão deles serem da segurança pública, e cuidado, é contra eles e também contra os seus familiares, cônjuges, ascendentes e descendentes, tu mata essas pessoas em razão, tu é policial, aí mata por isso, é homicídio qualificado funcional. E o feminicídio é homicídio contra a mulher, também em razão de violência doméstica ou familiar, ou em razão da discriminação à mulher. É a mesma coisa, não basta matar a mulher para ser feminicídio. Por exemplo, um homem ou qualquer outra pessoa, não precisa ser homem, ninguém está falando aqui do sexo do autor, nós estamos falando do sexo da vítima. Então, uma pessoa que mata uma mulher numa discussão de trânsito, em teoria, não é feminicídio. Tá? O feminicídio tem que ser em relação doméstica, familiar ou em discriminação por ela ser mulher. Né? Mata por ser mulher. Tá? Mata em discriminação do ser, do gênero, mulher. Tá? E aqui não interessa quem matou, se é o homem, se é a mulher, se é pai, se é mãe, não interessa. Basta que mate a mulher em razão dela ser mulher, em razão dessa discriminação. Então nunca pense assim, a gente não está falando do sexo do autor. Pode ser o homem que mata a mulher, pode ser outra mulher, pode ser o companheiro, a companheira, não interessa, o irmão, a irmã, não interessa, basta que tenha esse elemento de violência doméstica, familiar ou de discriminação, tá bom? Continuando, isso aqui é um pouco importante também, tá? Por isso que eu trouxe aqui, que é uma coisa que é difícil da gente decorar, porque todos os crimes têm isso, mas pelo menos esses principais você tem que ter, tá? Caso de aumento de pena no homicídio. 1/3 contra menor de 14 ou maior de 60 anos. 1/3 até a metade, se for praticado por milícia ou grupo de extermínio, e esse é o que mais cai em prova, muito importante. 1/3 até a metade, se o feminicídio for praticado durante a gestação, você mata a mulher grávida, ou então após 3 meses do seu parto, se a mulher for menor de idade, deficiente ou ela for maior de 60 anos, se esse crime for cometido na presença física ou virtual de ascendente ou descendente, cuidado com a presença virtual, né? Vídeo, gravação, cuidado, mas também tem a presença física, ou então descumprimento de medida protetiva. O juiz lá determinou o afastamento do cidadão, o cara não se afastou ainda lá e foi e matou a esposa, né? A esposa, a mulher, a companheira, não interessa. Nesse caso aí também há crime de feminicídio com aumento de pena de 1/3 até a metade, tá, pessoal? Continuando aqui, então vamos lá. Aí agora outro crime, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou à automutilação. Segundo crime, olha só, se você somente induzir, instigar, auxiliar ao suicídio ou à automutilação e não acontecer nenhuma consequência mais grave, nem gravíssima, a pessoa não se lesionou, a pessoa não morreu, tá? Ela só tentou se enforcar, caiu no chão, mas não aconteceu nada, só um pequeno arranhão, a pena de reclusão de susto. Bota a ideia na cabeça, instiga, a pessoa já tem a ideia e você só faz reforçar, e auxilia é a questão material, tá? E aí o que acontece? Se acontecer consequências maiores, que não uma consequência leve, ou seja, se houve lesão grave ou gravíssima, a pena já é de reclusão de 1 a 3 anos. Se a questão resulta morte, a pessoa consegue se matar, nesse caso, quem induziu, instigou, auxiliou, responde por reclusão, pena de reclusão de 2 a 6 anos. Preste muita atenção. Se a vítima for menor de 14 anos, o tratamento da lei é outro. Se a vítima for menor de 14 anos, a legislação entende que é como se a pessoa que induz, instiga e auxilia, ela mesma tenha cometido crime. Tá? A legislação entende que o menor de 14 ele não tem ainda discernimento para entender, né, da sua influência, tá bom? Então, nesse caso aqui, pessoal, se a pessoa influenciou um menor de 14 anos, é como se ela estivesse cometendo crime. Então, se ocorreu lesão grave ou gravíssima, é como se ele estivesse respondendo por lesão corporal lá, de 2 a 8 anos de reclusão. E se houve morte, é como se ele tivesse ele mesmo cometido um homicídio simples de 6 a 20 anos. Então ele chega com uma criança de 12 anos, né, de 11 anos, de 10 anos ou até menor, ou abaixo de 14, não interessa, e fala assim, rapaz, se eu fosse tu, eu pulava daqui. Né?
pula aqui desse prédio porque é melhor para ti e tal, seus pais vão se orgulhar e tal, e fica botando aquela ideia na cabeça da criança, né? Ele pulou, é como se a pessoa tivesse empurrado, tá? Porque aí nesse caso a legislação entende que o menor de 14 não teria a maturidade necessária para escolher se ela quer se matar ou não, tá bom? Então esse aqui é a consequência do menor de 14. Para finalizar o crime de induzimento, nós temos aí, olha, as penas duplicadas, tá? A pena, presta atenção nesses aumentos, isso é muito chato, tá? Na legislação, mas tem que tomar cuidado para você decorar isso aí, tá? A pena ela é duplicada quando o crime é cometido por motivo egoístico, por motivo torpe ou fútil, motivo da pessoa, né? Ou contra menor. A pena sempre duplicada. E a pena vai até o dobro, que é diferente de duplicada, se praticado por meio de computador, rede social ou transmissão ao vivo. Cuidado com duplicado e até o dobro, tá bom? Cuidado com essas palavras, se a banca for maldosa, ela pode colocar isso aí. E a pena é até a metade, vezes meio, se praticado por líder, coordenador de grupo ou rede social, tá bom? Continuando, vamos para finalizar o último crime aqui dessa aula, crime de lesão corporal. Quais são as lesões corporais que nós temos? A lesão leve, a lesão grave, a lesão gravíssima, a seguida de morte e a lesão culposa. A lesão corporal de natureza leve, veja aí o tratamento. Detenção de 3 meses a 12 meses, preste atenção, como ela é leve, é uma ação pública condicionada à representação, a vítima vai ter que representar, tá? Quando ela é grave, já é maior aí, ó, a pena de reclusão de 1 a 5 anos, e aqui não, aqui é uma ação pública incondicionada. Quando ela é gravíssima, a reclusão já vai para 2 a 8 anos, também pública incondicionada. A seguida de morte, como nós vamos ver aqui na frente, é um crime préter-doloso, dolo no antecedente, eu quero lesionar, culpa no consequente, a pessoa acabou morrendo, pena de 4 a 12 anos, também pública incondicionada. E a culposa, não queria, mas eu fiz, olha aí, mais um crime culposo, nesse caso, a detenção é de 2 a 12 meses, 2 meses a 12 meses, né, com ação pública condicionada à representação. Leve, grave, gravíssima, seguida de morte culposa. Veja, lembre-se, o crime culposo só existe se a legislação traz, né, no tipo penal que pode haver possibilidade de crime culposo. Então nós já temos homicídio culposo, veja que na instigação, induzimento e auxílio nós não falamos de culpa, então não tem, só é o elemento doloso. E aqui na lesão corporal nós temos a culpa também, ó, tá? Detenção de 2 a 12 meses. Muita atenção nesses dois detalhes aqui abaixo. Ó. Na culposa, não importa se a lesão é leve, grave ou gravíssima. Cuidado com isso. O cara pode falar lá que ele foi sem querer, mas arrancou o braço da pessoa, arrancou a perna, a pessoa ficou cega, a pessoa ficou surda. O que vai acontecer? É lesão corporal culposa. Vai responder de 2 a 12 meses. Cuidado com isso, tá? O que tu vai ter que avaliar? Se houve finalidade ou não. Se foi sem querer, meu amigo, é culposa e a pena é essa aí, tá bom? Tome cuidado com isso. E a segunda, muito importante, no âmbito da Maria da Penha, ou seja, violência doméstica, tá? Nesse caso, contra a mulher, ação de lesão corporal, todo tipo de lesão corporal, leve, grave, gravíssima ou culposa, ou seguida de morte, tá? Mas principalmente, para tu não cair na pegadinha, a leve, a culposa, ela é pública e incondicionada, não tem conversa. Em caso de lesão, outros crimes não. No caso de lesão, no âmbito da Maria da Penha, mesmo que ela seja uma lesão corporal culposa, a ação será pública incondicionada. Cuidado com isso, tá? E já vamos caminhando para o final da aula, né? Nós temos aqui, isso é muito importante, a diferenciação em a lesão grave e gravíssima. Como as pessoas erram isso, tá? Lesão grave, só são esses 4 aí. Grave, esses 4, por exclusão, tu vais para gravíssima. Lesão grave. Incapacidade, aqui é habitual, pode ser por trabalho ou em casa mesmo, por mais de 30 dias, lesão grave. Quebrou a perna, tá? Olha essa palavra, debilidade permanente, lesão grave. Cuidado, porque é essa que engana, que tu leu permanente, tu pensa que é gravíssima. A debilidade permanente é lesão grave. Levou perigo de vida, lesão grave. Aceleração do parto, lesão grave. Então eu lhe aconselho que você decore isso, tá?
isso de maneira bem específica, porque se não for isso, por exclusão é gravíssima. Tá? A gravíssima tem mais coisa. Capacidade permanente para o trabalho, tá? Aí vem deformidade permanente, enfermidade incurável, aborto ou perda e inutilização do membro, sentido ou função. Nesse caso, é lesão gravíssima. Cuidado com o sentido, hein? Sentido, né? Tato, olfato, visão, cuidado. Tem que ser a perda, ou seja, se ele ficar surdo de um lado ou se ele ficar cego só de um olho, tá? Nesse caso não é gravíssimo, tem que ser o total. Nesse caso, se for só de um olho, é grave, tá? Aqui é perda e aqui é total, tá bom? Então são esses casos de gravíssimo. O que eu te aconselho? Se você não conseguir gravar tudo, grave pelo menos aqueles 4, né? Os anteriores, olha aqui, ó. Capacidade por mais de 30 dias, aqui pode ser por trabalho habitual, debilidade permanente, tá? Perigo de vida e aceleração por parto. O mais difícil aqui é a debilidade permanente. Amigo, gravou isso aqui, o resto é gravíssimo, tá bom? O resto é gravíssimo, nunca erre isso na prova. E para finalizar a nossa aula, a lesão corporal seguida de morte é um crime préter-doloso, tá? O que é? O dolo no antecedente, ele tem vontade de dar o soco e ele dá o soco, mas ele não esperava o resultado morte, culpa no consequente. Cuidado com a lesão corporal seguida de morte, não interessa, o resultado vai ser de 4 a 12 anos de pena de reclusão, mas de vez em quando eles pedem o que é um crime préter-doloso. Crime préter-doloso é que eu anteriormente, previamente, eu tenho dolo, ou seja, eu quero dar o soco no cara, eu quero dar o chute no cara, eu acerto o soco, a pessoa cai no chão e morre, a culpa foi no consequente. Se eu tivesse a finalidade de matá-lo, eu não respondo por lesão corporal, eu respondo por homicídio. Aqui é a finalidade de lesionar e a pessoa acaba morrendo por consequência do meu ato. Nesse caso, é lesão corporal seguida de morte e não homicídio. Tomem cuidado com isso, tá, pessoal? Então, terminamos aqui os crimes em espécie. Nas próximas aulas traremos mais crimes em espécie e também leis penais especiais, tá? Até a próxima, bons estudos e vamos à luta!